Olá, boa tarde. Eu sou Camila Ferreira de Oliveira, orientada por Vinícius Stein. Somos da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e aqui apresento minha narrativa visual, um zine chamado Muitas Décadas e Poucos Avanços. Eu sou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, mais especificamente do Núcleo Arte, que integra o subprojeto interdisciplinar nas áreas de arte, história e sociologia, metodologicamente amparada em princípios da pesquisa educacional baseada nas artes, PEBA e da artografia, e conjuntamente no projeto História da Arte. Cada núcleo realizou ações orientadas para suas especificidades. Entre os integrantes da Núcleo Arte, tratamos sobre o objeto de estudo dessa área de conhecimento na educação escolar, especialmente no ensino médio, atendendo às questões comuns entre os estudantes, tais como que artistas e exemplos de criações artísticas são expostos aos estudantes pelo livro didático, as manifestações de arte afro-brasileira e indígena são apresentadas, as artes visuais, dança, música e teatro são tratadas de modo equivalente nos livros. Mobilizados por essas questões, chegamos até os livros aqui apresentados, o Percursos da Arte e o hashtag Novo Ensino Médio. O Percurso da Arte é da editora Scipione, pois consistia no material didático disponível aos estudantes do ensino médio no colégio vinculado ao PIBID. Foi distribuído pelo Programa Nacional do Livro do Material Didático, PNLD, no ano de 2018. E seu uso foi encerrado no ano de 2021. Portanto, eles iniciaram com o livro hashtag Novo Ensino Médio. A partir daí, resolvemos analisar todos os dados desses dois livros. Coletivamente, verificamos quantos e quais são os artistas e grupos artísticos mencionados nas publicações e, a partir disso, mensuramos quais nacionalidades, identidades de gênero, etnias e modalidades de criação artística são visibilizadas e invisibilizadas nas duas publicações. Constatamos que, em ambas, as produções artísticas apresentadas são majoritariamente criadas por homem branco, americano e europeu nas áreas de artes visuais e música. Após análise dos dados, integrantes do Núcleo Arte, PIBID, foram orientados a problematizar o resultado por meio de uma criação artística. Foi aí que iniciei com o meu zine. Aqui eu apresento para vocês o meu zine, chamado Muitas Décadas e Poucos Avanços. Nele, podemos observar que eu utilizei de colagens advindas do meu próprio acervo de recortes que eu mantenho na minha casa. Utilizei da imagens de mulheres e figuras femininas e essa linha vermelha para trazer a ideia de uma luta que não vai acabar, que tem certas coisas que são contínuas. A manchete, Muitas Décadas e Poucos Avanços, foi também retirada desse meu acervo e utilizada aqui como título e nome da minha zine. Abrindo a zine, eu inicio com perguntas ao leitor, como: quando vamos à luta, o novo ensino médio exclui garotas indígenas? Essas perguntas são destinadas principalmente aos estudantes que estão com esses livros em mãos. Já seguindo na zine, podemos observar que na primeira página eu trago a informação de dados quantitativos retirados do livro ao lado, com o intuito de analisar e criticar a quantidade de artistas, mulheres e etnias apresentados no livro didático do ano anterior e do novo livro aprovado para o novo ensino médio. E eu trouxe as imagens dos livros que eles recebiam nos anos anteriores e o novo livro deles. Peguei todos aqueles dados que nós montamos em tabela no PIBID, transformei eles em gráficos, amarelos para percursos da arte e azuis para hashtag Novo Ensino Médio, e para ficar melhor visualmente para o leitor do meu zine, analisar as minorias e as maiorias aqui apresentadas. Também coloquei vários recortes, como o que você vê para mobilizar o senso crítico no leitor. E também onde estão os as dançarinas, para
para trazer essa pergunta, esse incômodo em quem está lendo. Seguindo, também coloquei a tabela de gênero e etnia, as frases onde estão os indígenas e onde estão as mulheres, e circulei em rosa todas as grandes minorias gritantes apresentadas no Zine, que também são apresentadas no continente de nascimento dos artistas, dentro dos livros. Pode ser observado que a América Central e Oceania estão sempre pouquíssimos representantes. E eu fecho com a seguinte pergunta: vamos aceitar? Seguindo, eu trouxe também as referências que ajudaram na construção desse meu zine. Aqui eu iniciei com o coletivo Guerrilla Girls, que são artistas ativistas feministas que usam de máscaras de gorila em público e usam de fatos, humor, visuais ultrajantes para expor preconceitos éticos de gênero, bem como a corrupção na política, arte, cinema e cultura pop. Aqui é um dos trabalhos que elas fizeram para o Museu MASP de São Paulo, em que elas trazem a seguinte pergunta: as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? Apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos não são femininos. E elas utilizam essas colagens, essas perguntas voltadas para o observador, coisa que eu também resolvi fazer no meu zine. Outra referência fílmica agora é o filme Moxie, da Netflix, que é um filme juvenil, em que a principal, ela observa assédios acontecendo na sua escola e percebe que os professores não estão sabendo lidar direito, as meninas estão se recuando em vez de lutar, e ela faz esse zine chamado Moxie, e esse zine junta as garotas da escola para se defender. Outra referência é o artista Bruno Siqueira, que utiliza bastante de recortes e colagens e crochê vermelho e costuras em suas criações artísticas. Também trouxe o Richard Hamilton e o trabalho dele de 1956, que se chama O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes? Essas perguntas voltadas para o observador são traços que eu tentei colocar no meu zine, assim como esses recortes e colas de imagens. Um zine que eu trouxe de referência é o coletivo Girl Gang, que são 24 garotas que utilizam desse zine para expor seus trabalhos artísticos. Também trouxe o zine Riot Girls, que não podia faltar, que é um coletivo que se manifesta na luta contra feminilidades tradicionais, motivando garotas e mulheres a lutar contra a dominação masculina e criar a própria arte. O Riot Girl foi um movimento dos anos 90, várias bandas femininas estavam presentes nesse movimento punk, como o Bikini Kill, e elas tinham grandes apoiadores, como o Kurt Cobain do Nirvana. Aqui eu trouxe também os dados quantitativos apresentados nas minhas tabelas, nos meus gráficos do Zine. Aqui eu trouxe em tabelas. Essas tabelas foram feitas a partir dos dados que o coletivo do PIB de arte recolheu e anotamos todas e transformamos nesses dados quantitativos. Como podemos observar na primeira tabela, chamada Dados sobre indivíduos identificados nas publicações, no livro Percursos da Arte, a maior parte das pessoas eram artistas. Depois, no livro Hashtag Novo Ensino Médio, quase se iguala os artistas dos outros, né? Nos dados sobre gênero e etnia das artistas e dos artistas, pode-se observar que em Percursos da Arte, homens indígenas eram apresentados apenas 4 deles, mulheres indígenas 0, mulheres negras 11 e mulheres no total 85. No novo ensino médio, mulheres no total foi para 9, mulheres negras 2,
Homens artistas indígenas, 0. Homens negros, 6. E mulheres indígenas, 0. Na tabela sobre dados sobre o continente de nascimento dos artistas, é observado que, no Percursos da Arte, a África tinha apenas 8 representantes, na América Central, 1, na Ásia, 11 e na Oceania, 2. No hashtag Novo Ensino Médio, África, América Central e Oceania, 0. São 0 representantes. Já nos dados de modalidade de criação artística, é observado que no Percursos da Arte, 32 apenas eram da modalidade da dança. E em hashtag Novo Ensino Médio, não temos nenhum citados na dança. E esse zine, ele foi feito, né, com a intenção de ser suplemento ao livro didático, para desenvolver o posicionamento crítico, o pensamento crítico dos alunos e das pessoas da comunidade escolar. As minhas referências. E obrigada!